Olá, boa noite. Este é o programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes da TV Agathos Play. Eu sou o diretor e o presidente que tenho o privilégio de estar com você todas as terças-feiras, né, às 19 horas, com este programa que é de uma entrevista inteligente, contributiva e interativa. Nós temos para esta ocasião os seguintes entrevistados, duas feras, né? Temos aqui o Dr. Leandro Azeredo, ele que é fisioterapeuta, especialista em sono, na área, é doutorado na área, é oficial superior da Polícia Militar, e o Dr. Alex Fonseca, né? Que é psicanalista, professor universitário, que também entende bastante da coisa no terreno da psicanálise, sobretudo, e eu, como você já sabe, eu entendo de tudo, embora não saiba de nada. Vamos tocar este programa aqui para nossa alegria e contentamento. Leandro, muito obrigado por ter vindo, bem-vindo aqui ao Grupo dos Sábios. Eu que agradeço, professor Heitor, é um enorme prazer revê-lo com essa saúde, com essa inteligência toda. Oba, obrigado pela inteligência. E aqui do lado do meu amigo aqui, o Dr. Alex, que vai ser um prazer estar conversando com vocês. Alex, bem-vindo aí ao Grupo dos Sábios também, né? Eu que agradeço essa oportunidade, professor Heitor. Lógico que eu me sinto o menor da casa, né? E estamos aqui para contribuir e somar junto. Aprender, né? Mas aqui é para aprender. Com os mestres aí. Nossas entrevistas a gente não ensina, a gente coloca os fatos, as coisas, as informações, a gente expande o conhecimento. No final a gente embrulha, passa a régua e vai para casa melhor do que chegou, do que chegamos aqui. Hoje o saber está muito fácil de ser adquirido, hoje né? Hoje está. Inclusive, observando a nossa própria experiência, a nossa própria vivência, né? Está muito melhor, né? Sem dúvida. Bom, o nosso assunto de hoje é o sono. Mas sono não é importante, não é? Você dorme todo dia? Dorme. Que beleza. Mas tem gente que não consegue dormir, não. Tem gente que sofre. O processo de dormir é um tormento, é uma tristeza. Mas sobre o sono tem muitas coisas interessantes, vamos ver. Diz-se por aí que o sono é uma preparação do organismo para o dia seguinte. É muito raso isso aí, né? Eu acho muito pouco, né? Preparação do organismo para o dia seguinte. Até porque tudo que acontece hoje está preparando para o amanhã. Nada mais raso do que isso. Eu defino, Heitor Antônio da Silva, o pretenso sábio, eu defino como uma mais limpa forma de atividade do psiquismo, produto da ação do inconsciente. A mais limpa forma de atividade do psiquismo, produto da ação do inconsciente. Até porque o inconsciente ele é amoral. Ele não é imoral, ele é amoral. Ele não tem compromisso com nada, com preceitos, com credo, com cruz credo, com normas, com éticas. Inconsciente é amoral. Leandro, no sono há intensa atividade fisiológica e funcional. Não é? Exatamente. O nosso cérebro, o todo, que não é só o cérebro, é a mente também. Eles estão acoplados ali, né? Acoplados ali. Nessa área de produção de hormônios e outros elementos necessários. O sono, portanto, um ato mágico na cabeça do homem, né? O sono tem hoje a ciência continua ainda empenhada em descobrir os mistérios do sono. E do sonho também. E do sonho também. Mas a ciência hoje define o sono como um processo neurofisiológico e comportamental. Neurofisiológico porque realmente ele depende de uma ação cerebral. E comportamental porque, caracteristicamente, a gente tem diminuição da nossa atividade motora durante o sono, tem diminuição da atividade física de uma forma geral. A gente tem uma diminuição da frequência respiratória. É um momento em que a gente, tanto o corpo quanto a mente, se tornam inconscientes, entre aspas. Né? Ela não para de funcionar em momento nenhum. Exatamente. Ela está sempre consciente. No período do sono, o cérebro está na verdade, em atividade acelerada. Ele funciona com uma liberdade do que quando ele está tendo que ocupar da fisiologia de todo o corpo, não é? Com o advento do eletroencefalograma, a gente conseguiu mapear os estágios do sono. Então, o sono ele vai desde... O sono ele não é só uma preparação para o dia seguinte, mas ele também é reflexo do dia anterior. Do dia que passou. Então, assim, a depender da condição
hormonal daquele dia, a depender da condição clínica daquele dia, você vai ter uma repercussão durante a noite e que vai repercutir no dia seguinte. Daí o sono, ele ser um sono, uma das características de funções de sono é a questão da reparação. Certo. Mas também esses estágios de sono divide o sono hoje em não REM e sono REM. O REM é aquela fase que há o movimento rápido dos olhos. Olha que interessante. É uma sigla, né? É. Rápido isso. Então, esse movimento rápido dos olhos está relacionado a um momento muito específico do sono, mas anterior a ele existe a fase, os estágios. Por exemplo, o estágio N1, que é o estágio de sonolência, é o estágio inicial do sono. Ele dura aproximadamente 2 a 5%. Depois você entra no estágio N2, onde você realmente tem um sono mais superficial, que dura de 45% a 55%. Desse estágio de sono N2, cara, ele tem atividades elétricas já mais reduzidas. Certo. Aí você passa para o estágio N3, que é o sono de ondas deltas, de ondas profundas. Realmente ali você tem uma atividade mais diminuída cerebral e é onde você realmente aprofunda o sono para entrar no sono REM, movimento rápido dos olhos. Já essa parte do sono, você tem uma atividade elétrica aumentadíssima. Olha que interessante. O sono REM, a atividade elétrica é quase semelhante ao estado de vigília e acordado. Pois é. Uma coisa interessante nos Estados Unidos, o Instituto do Sono nos Estados Unidos, há uns 10 anos atrás, um cientista defendendo uma tese chegou à conclusão e foi aprovada de que a energia no cérebro durante o sono, no cérebro em geral, funciona no dobro da velocidade da luz. Enquanto a velocidade da luz são 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, é a única coisa que avança, que ultrapassa o deslocamento possível da matéria, dentro do cérebro a velocidade chega a 600 mil quilômetros por segundo. Isso que você colocou é exatamente o que comprova, é isso que ocorre. Agora veio. Há problemas quando se tem hipossonia, né, ou insônia, e também a hipersonia. Tudo isso pode ser problemático. Dormir demais, sono de menos, significa que há alguma coisa errada aí na fisiologia, né, Alex? Sim, sim. Tanto a pessoa não conseguir dormir, ficar em estado de vigília, e como também na sonolência também, que ela vai ficar, não produzir. Porque o sono, também quando falou com grande propriedade do Dr. Leandro, ele auxilia também na limpeza celular. Certo. Exatamente. E também na liberação de muitos hormônios, que vai ajudar também nesse processo de limpeza e de memória. Nós temos a memória de curto prazo e longo prazo, mas no meio tem a memória de descarte. Exato. Às vezes a pessoa estuda, passa o dia estudando e no outro dia não sabe mais nada. Por quê? Mas essa de colocar o livro embaixo do travesseiro não funciona, não? Não. Não, porque nesse período da memória curta para a memória a longo prazo, tem a memória descarte. Aí entra o hipotálamo, que aí ela que vai fazer e vai saber o que é importante para você e o que não é importante para você. Aí ele vai fazer o descarte. E numa noite bem dormida, e você conseguindo relaxar no processo da liberação de vários hormônios, sim, você vai conseguir, sim, ter um bom aproveitamento, um bom relaxamento e consegue, através de mecanismo como você alcança o conhecimento, você tem que botar emoção, como bem ele falou. É um trabalho de montagem, né? Sim, isso que a gente faz aqui em televisão. Preparo. A gente pega imagem, pega som, pega espirro, pega a tosse de um, corta a tosse depois, corta não sei o quê, né? Qual a imagem ficou boa, você pega da outra câmera ao lado. Isso tudo é feito automaticamente com a independência absoluta, né? Dentro da mente. Ou seja, existe ali uma inteligência absoluta manipulando aquilo que nós chamamos de inteligência relativa. O que nós sabemos, que nós entendemos, na verdade, já é o produto final de todo esse trabalho, de toda essa engrenagem, de toda essa articulação neuroquímica,
né? Porque tem química aí, tem sistema nervoso, tem tudo. Ou seja, o cérebro, nós não podemos dissociar o cérebro da mente. Não. Não podemos. Mas sabemos que a mente mora no cérebro. A mente, ela é uma hospedeira do cérebro. Sim. O cérebro é a residência dela. A mente é mais do que as funções neurofisiológicas. A mente é um pouco mais. Porque a mente tem esse poder de querer poder de dispor, poder de comandar, né, Alex? Isso. Todo esse trabalho ali dentro, né? Sim, não só, apesar do nome você vai dormir, ou sono, ou sonhar, o cérebro ele nunca dorme. Não Ele, pode. igual o doutor falou, é. ele baixa as ondas cerebrais. Nesse baixa, aí a gente depois vai entrar na psicanálise, que vai ver o que Freud ele vai tratar Mas se o sobre o se o inconsciente. cérebro resolver dar uma dormidinha, você tem, a partir daquele momento, um suave e leve defunto depositado sobre a O problema cama. é da epineia, né, doutor? Nas epineias aí... Existem os problema é- distúrbios do sono, É, né? esse é o problema. E quando ela falando, morreu, quando acordou tinha morrido. Não. Quando você Exatamente. E nem observa, porque a gente tem o ciclo cartesiano. Cartesiano. Por quê? Ele que vai regular até mesmo os hormônios. Cortisol e melatonina. Quando vai chegando à noite, ele vai diminuindo o cortisol aumentando e a glândula circadiano, penial, né? isso, a glândula penial, ele vai liberando né, melatonina para você entrar nessas fases que o doutor falou. E ao acordar, o N1, N2, cortisol vai N3. subir e a melatonina vai descer. Né? Isso é muito interessante, porque esse ciclo circadiano, ele acontece sob influência do cérebro, por isso existe aquela máxima, né? O sono, ele é controlado pelo cérebro. Né? Então, é aquela máxima que diz que ele é do cérebro, pelo cérebro e para o cérebro, né? Por quê? Porque o cérebro, ele controla algumas funções hormonais durante o dia. Como, por exemplo, o cortisol. Ao amanhecer, antes de você propriamente acordar, aproximadamente 2 a 3 horas antes, o organismo já está produzindo cortisol. O cortisol ele tem um papel de despertar e te manter ativo durante o dia. Te manter bem a hora de acordar. Caso contrário, você vai acordar um trapo. Um trapo. E sem disposição, sem ânimo. Sem nada. E no final Onde tem do cortisol para dia... vender aí? É isso que tem que tomar cuidado. Demasiadamente cortisol. Tudo demasiado. Entra na tudo ansiedade, demasiado. né? Até amor demasiado manda alguém para o inferno. Né? Agora, no final do dia, o cortisol declina, a temperatura diminui, a luminosidade reduz e a melatonina é produzida. Só para dar uma leveza ao nosso papo, eu estava em Orlando, lá dentro de um grande mercado, e tem um setor de medicamentos lá, né? Mas tudo. Tem aqueles controlados que lá, aquilo que é controlado, nem comprar você compra. Você tem que ir na farmácia, a receita sai do médico para a farmácia. Mas eu estava lá olhando, querendo comprar melatonina, aí tinha um camarada olhando também lá. Aí eu caprichei no inglês macarrônico, né? Perguntei se ele sabia onde estava o setor da melatonina. Ele virou, fulana, uma mulher, onde nós vimos a melatonina mesmo? Eu digo, rapaz, você é brasileiro, eu tentando falar em inglês com você. Rimos bastante, era um paulista. Vamos dar uma paradinha de 1 minuto, voltamos já já. Olá, voltamos com o conhecimento de assuntos relevantes, hoje com um assunto relevante e bem agradável. Né? Lamentavelmente não podemos dormir agora, mas trata-se de sono. Vamos agora para o segundo bloco, com a chamada O Sono na Visão Psicanalítica. Deixa eu colocar as minhas pretensões sapientes aqui. Né? Olha só, a gente pode aprender muita coisa, apenas as palavras bem colocadas, né? Pretensões sapientes. O sono na visão psicanalítica é o seguinte, diz-se normalmente por aí que no sonho, é que há intensa atividade mental. Mas cuidado, é claro que existe, é a máxima. Né? Porque quando você está dormindo, o cérebro está se ocupando do mundo exterior, porque ele está todo recolhido. É o trem de pouso recolhido para você funcionar agora. Mas você não fica surdo, você não fica cego, né? Você não perde tato, mas tudo isso aí fica hipofuncional. Né? Na verdade, o sono acontece no sonho e não o sonho no sono. É muito simples. Quando nós deitamos, vamos dormir,
chega aquela fase inicial ali, a gente começa a sonhar, mas ainda está acordado. Já perceberam isso? Uhum. O sonho já entrou, mas a gente ainda está com conexão, a gente está com percepção auditiva e até visual. A gente está ouvindo as pessoas conversando, mas a gente já está sonhando. Olha, o sonho ele invade a nossa mente, né? Ele começa por ali. Começamos sonhando ainda enquanto estamos acordados ou semi-acordados, até que nos aprofundemos no sonho e o sono absoluto se instala. Aí é que entra essas fases todas que estamos vendo até agora. Então o sono ocorre no sonho e não o contrário. Isso é a visão psicanalítica. Eu tenho um livro, ele tem um livro sobre interpretação de sonhos. E dei aula no Brasil inteiro sobre isso aí. Aprendi alguma coisa, mas com o tempo está passando, assim como os cabelos caem, ele leva um pouco de massa encefálica pela raiz para o lixo, né? A gente perde um pouco de memória. Então o sonho é a atividade mental de quem está dormindo. Só que todo pensamento do inconsciente, ele se dá sempre na forma de símbolos. É o sonho. Os sonhos acontecem sempre na forma de símbolos. E esses símbolos, essas informações que aparecem no sonho, elas fazem parte do material gravado no cérebro. Está presente na forma de imagens, de movimentos, de sons, de impressões, de sensações, de amor e ódio. Está tudo isso nos nossos neurônios. E a mente manipula isso de maneira tal que monta o sonho com essas coisas todas com um significado. Você é psicanalista e você sabe quantas vezes interpretando um sonho você resolve um problema. Resolve não, você acaba veiculando a possibilidade da resolução de um problema por parte da pessoa. Quem psicanálise, o psicanalista ele não interfere, não é ele quem resolve. Ele apenas dá ensejo para que o paciente descubra aquilo que está nele, né? Bom, então, quanto mais idoso for o indivíduo, mais complicados e elaborados são os sonhos. Que ele tem muito material, muita manipulação, tem muita racionalização. Isso tudo, esses mecanismos de defesa do ego, eles estão presentes no ego. E o ego está presente no inconsciente. Isso tudo entra no sonho. E às vezes a gente tem um sonho tremendamente blindado em que a gente não consegue entender, não consegue perceber nada. E às vezes ele é infantil. O sonho infantil, o sonho de uma criança, é muito simples, com poucos símbolos. Então ele facilmente se entrega. Mas o velho rabugento tem cada sonho difícil de interpretar. Os elementos são muito confusos e o sono acontece no sonho. Nós começamos a sonhar e o sono entra. Porque a atividade do sono, do sonho, ela é inconsciente, se mantém totalmente presente e eterna. Eterna enquanto se vive, né? Porque assim como nós temos o sonho, esse sonho e o sono que estamos falando, o sono melhor, enquanto a gente está consciente também a gente sonha. E há o sonho acordado no meio do consciente. E aí, o que você diz disso? Parece uma coisa bem controversa, né? Exatamente. Mas é como o cérebro, como a parte mais, lógico, importante, que consome mais energia, ele está o tempo todo tentando economizar energia. Então, eu falo assim, até para os alunos, ele entra em um estágio mais ou menos de automatizar as coisas. E automatiza. Ele repete, ele automatiza. E o senhor falou muito bem do sistema egóico, que é o id, ego e superego, que está fluente. Que é a teoria estrutural. Isso aí, no nosso dia. O que acontece? Quando há um trauma, como Freud diz, gera uma energia. E nós temos 3 sistemas dentro da nossa mente, que é o neocórtex, o líbico e o reptiliano. O neocórtex é o lógico, a razão, esse racionalização. Já o líbico é o sentimento, é a emoção. E o reptiliano é para só automatizar todo o sistema. Aí eu te digo, aonde prensa o trauma? É no neocórtex, líbico ou reptiliano? Aí eu sempre falo para os alunos, é no líbico, onde tem sentimento, onde tem uma carga emocional muito grande que o ego não conseguiu lidar e ele prensa para o inconsciente. Aí nos sonhos... Fica prisioneiro ali. Nos sonhos, como baixa, igual o doutor Leandro falou, baixa as ondas cerebrais... Ele se manifesta. Aí o inconsciente tem força, porque quem na verdade tem força é o inconsciente. E interessante que um dos alunos nas atividades de sala de aula, ele tinha um trauma que ele não conseguia falar
direito, ele tinha vergonha, timidez. E quando a gente aplicou algumas ferramentas, e conseguimos baixar as ondas cerebrais, e ele só escutava um grito, alguém gritando, uma voz que assustava ele. Tudo bem, depois ele foi para casa, aí ele foi dormir. Aí o que veio no sonho dele? Que ele era um super-herói e estava correndo atrás de um bandido e conseguiu vencer esse bandido. Olha que interessante, porque sonhos também são vivências, né? E quando você desbloqueia e libera essa energia, aí também o sonho ele processa. Ele processa. Uma coisa interessante é que tudo que nós vemos e ouvimos nessa vida, toda a nossa percepção, através dos órgãos de sentidos, todos eles, tudo isso é gravado nos nossos neurônios. Sim. Mas não é gravado é gravado como uma fotografia que a gente lembra de alguma coisa. Qualquer coisa que eu fale aqui agora vai aparecer na cabeça de você. Se eu falar flauta, vocês já viram uma flauta? Se eu falar um trombone, já apareceu um trombone na cabeça de vocês. Se eu falar um pinico, apareceu um pinico na cabeça de vocês. Então essas coisas todas, de toda a nossa experiência, de toda a nossa vida, elas são gravadas na nossa mente. Mas não são gravadas só com uma imagem, com um nome embaixo, não. Estão gravadas como uma imagem, como uma impressão, como uma sensação, como uma história e, às vezes, até com um ataque de humor que pode influir nesse momento da lembrança. Né? Onde gera uma emoção muito forte. Pode trazer. Então, nós somos, na verdade, a nossa cabeça, o nosso cérebro, nós falamos cérebro e mente não são a mesma coisa, mas a mente mora no cérebro. Né? Nós estudamos a psicanálise e a psiquiatria a partir de duas teorias, a topográfica e a estrutural. Topográfica, consciente, pré-consciente e inconsciente. Isso. E a estrutural e de ego, superego. Na verdade, elas são as mesmas coisas. Né? A topográfica diz respeito mais ao cérebro, enquanto que a estrutural diz respeito mais à mente, né, Edu? Porque, na verdade, ela diz a respeito das coisas sentidas. Pouco do órgão e muito da função, que é a mente. E certo? é interessante, doutor, que às vezes a carga que é gerada e recalcada, às vezes não faz nenhum sentido para a pessoa do consciente. Não faz. E como o inconsciente ele fica com a bronca, né? O consciente fica guardando aquilo ali, ele sempre mente para a pessoa não despertar e não ir para o inconsciente. Aí a pessoa vem na clínica e conta a história de vida dela. Eu sempre falo para os alunos, todo o cliente, que a gente chama cliente, não paciente, ele, 99% ele está mentindo. Não que ele é mentiroso, mas o consciente traz uma história para que ele não vá e acesse o inconsciente e traga novamente aquela dor vivida. Mas o problema é os gatilhos emocionais que são disparados. Na verdade, o consciente e o inconsciente trabalham, às vezes, até racionalizando. Porque a racionalização que nós praticamos conscientemente e não admitimos que estamos praticando, nós, quando fazemos uma bobagem, que eu digo, nós três nem tanto, né? Mas tem muita gente que faz, né? Nós somos perfeitos, né? Mas o ser humano, quando faz uma bobagem, arranja uma boa explicação. De tal maneira que ele consiga se convencer de que ele estava certo. Isso é racionalização. Mas isso que ele está praticando aqui nas relações com as pessoas, com a mulher, com o filho, com a igreja, com o que quer que seja, na verdade foi produzido antes lá pela estrutura mental. Ele nem está percebendo que, na verdade, ele está se enganando para se equilibrar. Existem alguns aspectos interessantes, né, nessa questão do sonho, né, que ele acontece, foi mapeado. Em que momento acontece o sonho? No sono REM. Então, assim, mas ele também não acontece só no sono REM. Não, então, o tempo ele todo. acontece em outros momentos. O tempo todo. Agora, o interessante é que no sonho REM acontece um outro fenômeno físico, que é a paralisia muscular. Por quê? Para a pessoa não vivenciar o sonho. Porque senão ela pode sonhar que está pulando de paraquedas e ela pula do 10º andar. E já aconteceu de pessoas que têm parassonias, ou seja, distúrbios do sono, parassonias do sono REM, de sofrer um acidente porque imaginava no sonho, porque imaginava estar vivenciando o sonho e, na verdade, estava. E essa paralisia muscular já foi provada. Naquele momento que a atividade elétrica mostra o sono REM, existe um eletrodo no músculo, nos músculos periféricos, aqui no tibial, ou aqui no músculo mentoniano, e a atividade elétrica dele para.
Ou seja, acontece uma paralisia. Que é para proteger, Que é para inclusive. proteger. E aí os distúrbios do sono podem levar não só as questões emocionais, mas agora as questões clínicas, físicas, né? Mas Como, assim, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono. Do sono. O sobrepeso, a obesidade pode aumentar o tecido gorduroso nessa região da cervical e durante o relaxamento muscular, Bloqueia. que acontece nas fases do sono, essa musculatura, por algum motivo, e algumas pessoas relaxam mais. E aí, ao relaxar, ela bloqueia. Aí você tem uma apneia obstrutiva. Que para ser apneia tem que ter uma duração acima de 10 segundos. E para ser apneia tem que ter uma queda da saturação de oxigênio. Aí o que acontece? Várias apneias durante a noite. Apneias moderadas, apneias graves, 150 paradas respiratórias por hora de sono, que levam a uma hipoxemia e leva à queda da oxigenação cerebral. Vai matando ao pouco. E aí vai destruindo, vai matando. produzindo alterações cognitivas, do tipo demência, leva a alterações vasculares, cerebrais, podendo levar a AVC, leva a alteração da produção de insulina, resistência insulínica, levando a diabetes, leva a hipertensão arterial, leva a fibrilação ou arritmia cardíaca, leva a problemas digestivos, como, por exemplo, refluxo gastroesofágico. A pessoa acorda com aquela queimação. Ou seja, você tem muitas oportunidades de dormir essa noite e morrer essa noite também, né? Mas não vai acontecer isso, não. Voltamos já. Que o ronco desperta a pessoa. Voltamos daqui a um segundinho e nós voltamos depois tomar uma água. Olá, voltamos com conhecimentos e assuntos relevantes. E aqui estamos com duas feras e eu sou a terceira fera. Né? Estou aqui olhando para a minha câmera. As outras também, para as quais eles estão olhando, também são minhas. Quero avisar vocês, quando forem embora, não levem, porque isso foi só para a questão de foco. Né? Agora há pouco nós falávamos sobre coisas interessantes do sonho, e um colega psicanalista que está aqui na plateia ofereceu um brinde com uma informação fabulosa, e que eu já estava falando, mas tive que parar por causa da água, porque a garganta de velho não funciona bem sem água durante muito tempo. E às vezes a gente está dormindo, sonhando e tem uma briga, tem uma situação, dá-se um chute, né? Às vezes uma cotovelada no nariz da mulher, né? E aquele desconforto à noite, você ter chutado alguém, gritado, etc. E foi só o sonho, mas aquilo era absolutamente real, né? É o psiquismo trabalhando com a ação motora, quer dizer, não dá para separar o mental do neurológico de jeito nenhum, não, Leandro? Não, mas também existe a síndrome das pernas inquietas. Isso é outra coisa. Essa síndrome das pernas inquietas, Mal de Garrincha. Ela surge no início do sono, uma vontade enorme de movimentar as pernas. E existe também o distúrbio de movimento paradoxal que acontece durante a noite, que a pessoa começa a chutar e agredir a pessoa. Tem um caso na corte americana de uma parassonia, de um distúrbio do sono, em que uma senhora que trabalhava no açougue, cortando carne, certa noite, ela acorda toda ensanguentada. E ela tinha esfaqueado o parceiro. E a corte norte-americana estudou o caso com os cientistas, neurocientistas, neurologistas, profissionais da área do sono, e viram que ela tinha uma parassonia. E essa parassonia, esse distúrbio do sono, levou a ela a ter esses atos repetitivos durante o sono. Já existe também já um caso na corte americana que uma pessoa matou o parceiro e alegou isso, mas não tinha histórico clínico nenhum. Esse está preso. Pois é. Bom, então a verdade é que todos nós podemos nos tornar um criminoso, né? Se você é um homem casado, se a sua mulher trabalha em açougue, cuidado, hein? Põe uma cueca pode ser de couro, não. Não tem a faca de aço inoxidável e não deixe faca nenhuma perto da mão dela, porque pode virar um salaminho. Claro que isso é brincadeira. É tão assim, emblemático que você vê que a mente e o corpo é uma só. No sono, mas é o tempo todo. Tem a fisiologia todinha. Mas, doutor, o humor, é a mesma coisa. Exatamente. Bem, nós estamos aqui
trabalhando, interagindo, é agradável, mas o nosso corpo, o nosso movimento acompanha nossas palavras. Sim, exatamente. Certo? Por isso que as pessoas não conseguem esconder nada, por mais que elas façam trama e que pense, e quando ela mente, ela estampa a mentira no meio do rosto. O corpo fala, né? O corpo fala. Os olhos falam. Os olhos é uma desgraça. Os olhos falam, rapaz. Sim. O modo como você olha, como você pisca ou não, ali você já se denunciou. Tá? Exato. Por quê? Porque é o tempo todo. E quando você está dormindo, você pensa que isso aí cessou, está tudo perfeito e completamente ativo. Vamos lá. Aspectos clínicos que ocorrem durante o sono-sonho. Que eu digo sono-sonho porque o sonho vai acontecer, o sono vai acontecer no sonho. A elevação razoável na frequência das descargas dos neurônios para limpar os seus curtos-circuitos. Leandro? Isso tem sido bastante estudado recentemente, né? O sistema linfático. Sim. O sistema linfático, semelhante ao sistema linfático, ele tem o papel de fazer uma limpeza cerebral de todo É o diferente do metabolismo. outro que faz a limpeza nas glândulas. Nas glândulas, exatamente. E quando você tem um distúrbio desse sistema, porque você está dormindo pouco, nos casos da insônia, ou porque o seu sono é muito fragmentado, porque você faz muitas apneias. Você tem a mulher roncando na sua cabeça também, né? Exatamente. E tem algumas. E hoje existe uma entidade clínica chamada COMISA, que é a insônia comórbida. É a insônia associada a outra doença. Por exemplo, insônia em pacientes asmáticos, insônia no paciente enfisematoso, insônia no paciente com apneia do sono. Então imagina, a pessoa não consegue dormir e quando dorme tem apneia. Ela é duplamente privada do sono. Então o sistema linfático, que tem a responsabilidade de drenar aquelas proteínas chamadas beta-amiloides, e quando não consegue fazer essa drenagem fisiológica, elas acumuladas começam a produzir distúrbios, como, por exemplo, alterações cognitivas, alterações mentais, perda de memória, como, por exemplo, alguns tipos de demência. Vejam só, nós podemos concluir não, fazer uma conclusãozinha nesse ponto, de que, na verdade, os fatores mentais e psíquicos e neurológicos são muitos e influenciam até podendo matar o indivíduo. Exatamente. Porque ele pode ter uma parada cardíaca por força de uma disfunção dessa qualquer no sono. Exatamente. Né? Ele pode também vitimar uma pessoa ao lado, dormindo com ele, sem que ele seja um criminoso potencial, mas porque houve um distúrbio, um desarranjo neurofisiológico que ele pode cometer isso. Então, à medida que o sono é aprofundado, e ele vai se aprofundando, as funções fisiológicas vão se aproximando, elas vão ficando mais sensíveis também, né? Exatamente. Vai ficando cada vez mais sensível. Porque a gente tem um sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, né? Eles têm que estar em equilíbrio. Tem um antipático também, né? O simpático não é nada simpático. Quando ele aumenta, esse equilíbrio do sistema nervoso simpático e parasimpático é importante para que as funções automáticas do corpo, como a respiração, frequência cardíaca, circulação, produção de cortisol, produção de melatonina, todas as funções automáticas aconteçam perfeitamente. Se porventura você está privado de sono, você aumenta a atividade simpática. Se você está muito preocupado, se você desenvolve uma ansiedade crônica, um transtorno generalizado de ansiedade, você começa a ativar o simpático. E ao ativar o simpático, sua frequência cardíaca aumenta, sua produção diminui a produção de óxido nítrico das nossas células, né? Então você não tem vasodilatação, você passa a ter vasoconstricção, você fica hipertenso. Então olha só a quantidade de coisas que acontece porque uma alteração clínica ou psicológica alterou o sistema nervoso autônomo, central, simpático e parasimpático, aumentando a atividade simpática e diminuindo a parasimpática. E o simpático, ele não é nada simpático. Nada simpático. Ele produz várias alterações clínicas. Veja bem, então a gente está diante de um corpo humano que tem no alto do pescoço entronizado dentro de uma estrutura óssea inteligentemente ajustada, porque não é uma bola de osso, né? O crânio é, na verdade, uma montagem muito bem feita.
Nós temos ali um órgão tremendamente sensível, frágil para danar, quase uma paçoca, né? Que manda em tudo, e ali mora tudo, e ali está toda a sua história de vida, toda a sua maneira de viver, de se relacionar, de pensar, de sentir, está tudo ali. Né? As conexões são perfeitas, que começam lá em cima, terminam lá embaixo, ou começam lá embaixo e alcançam lá em cima. Né? Você, ao tocar o dedo aqui nessa flor aqui, eu não quero fazer isso muitas vezes para ela não morrer. Eu sei que ela não vai morrer, porque ela, né? Ela vai aguentar. Né? Mas quando eu encosto o dedo aqui, eu percebo essa folha. Mas eu estou percebendo aqui no dedo, ou estou percebendo lá dentro da minha cabeça, num lugar longínquo. Estou percebendo lá. A percepção não está aqui. A gente pensa que está aqui. Aqui está apenas o conector que identificou um obstáculo, diríamos assim. Harvard produziu uma teoria chamada de reorganização da síntese, que o tronco cerebral ele emitiu um impulso, e esse impulso ia para o córtex, que fazia a leitura do sonho. Só que era o que o senhor falou no início, ele produzia muitas símbolos, muitas figuras, que a gente às vezes não consegue interpretar nessa teoria da organização da síntese, né? De atividade elétrica cerebral, que seja só isso, o sonho, que seja só uma atividade cerebral. Já teve uma outra teoria chamada também de teoria de auto-organização, que ela é muito interessante. Ela mostrou que toda vez que a gente sonha, e quanto maior é o sonho, maior é a duração do sono REM. Olha que interessante. E você lembra do sonho. Aquelas pessoas que não lembram do sonho, eles identificaram que tinha uma duração reduzida do sono REM. E, consequentemente, eles tinham uma cognição pior. Ou seja, por quê? Porque sabe-se que a gente desenvolve a memória no sono REM, como o doutor Alexandre falou. Então, quem tem muito sono REM, tem muito sonho, tem boa cognição e boa memória. E aqueles que... E o contrário também é verdadeiro. Olha que interessante. Interessante. E tem gente aí que acha que tudo isso veio acidentalmente. Houve uma explosão lá não sei aonde, começou tudo, lá vem evoluindo, passando pelo macaco. Eu não, mas tem gente que passou. Né? Eu conheço alguns que passaram lá pelos macacos mesmo. E alguns continuam, bem próximos, inclusive. E chegamos a esse máximo da compreensão. Está de brincadeira. A vida profunda, é muito mais complicada, muito mais maravilhosa do que se pode imaginar, né? Para ser uma produção do acaso. Exatamente. Uma inteligência, digamos assim, impessoal. Quem uma inteligência impessoal criaria isso como? Não. Outra coisa fantástica, quantas soluções de problemas a gente não tem quando vai dormir? O sonho, às vezes, te dá fórmulas matemáticas. O sonho te dá você resolve resolução de problemas. Você está com a cabeça quente durante o dia, para. Você não vai conseguir resolver porque chegou ao seu limite. Exatamente. Você está no extremo limite. Vai dormir. Acontece. Quantas vezes eu já fiz isso? Eu tenho essa experiência. Exatamente. De dormir de manhã cedo, eu tinha a solução na cabeça. Eu também. Já percebeu assim, quando você esquece o nome de uma pessoa, ou esquece um fato que está conversando e quer lembrar dele, e força e não lembra. E quanto mais forçar, pior. E é pior, porque eu sempre falo para os alunos, vamos botar que a sua mente é um HD, é um computador. Quanto mais você força, mais você esquenta ele. Se você deixar ele esfriar, por exemplo, depois de 2 horas, 3 horas, no outro dia vem na tua mente o nome da pessoa que você nem está no assunto falando. Exatamente. Por quê? Porque o cérebro não para de buscar. Ele está trabalhando o tempo todo. Como o doutor Leandro falou, ele vai resolver os problemas dormindo, porque ele leva para o sono. Exatamente. Inclusive, a ansiedade, insônia, às vezes é provocada por acúmulo de tarefas que a pessoa já começa a projetar para outro dia. Eu sempre falo assim, dá comando ao cérebro. Exatamente. Ó, cérebro, vai buscar aí que eu vou falar em outras coisas. E ele busca. Nesse aspecto, eu me lembro de um professor de psiquiatria que eu tive lá no Instituto do Sono, aqui em São Paulo, onde eu fiz a minha formação. E ele falava que o que a gente faz com o nosso cérebro é um estupro, em razão das multitarefas que a gente desenvolve. O fato de você estar no celular, o fato de você estar falando com uma pessoa, o fato de você estar resolvendo um problema, o fato de você estar dirigindo,
Isso é uma sobrecarga. E Muito pra grande. nós. É pior para nós E homens. pode trazer problemas cognitivos no futuro importantes. Mas também há casos em que a pessoa é chamada mecânica e enquanto ela está fazendo uma coisa, tem que fazer outra. Eu tive um colega de turma que ele assistia a aula, um assunto mais complexo, e enquanto assistia a aula ele ia ouvindo e ia desenhando. Terminava a aula e estava uma obra de arte ali. Só que depois ele desenvolveu uma doença neurodegenerativa. E também o sistema representacional dele depois é auditivo, não é visual, porque a gente tem auditivo, visual e sinestésico. Pois é, exatamente. Mas quando você está aprendendo alguma coisa e ao mesmo tempo você está produzindo uma ação, está com uma ação intelectual mecânica, é complicado, porque você está atuando em linhas contrárias. Nós homens, a dificuldade é porque a conexão neural de um lado direito com o lado esquerdo é menor. A gente não consegue fazer multitarefa. A da mulher, não. As pontes neurais são muito maiores. E elas conseguem fazer múltiplas tarefas. Eu até brinco assim, ó. Aí, de repente você está em casa ouvindo a sua esposa, mas está no celular, na mensagem. E ela fala, tu tá me ouvindo? Tô. Mas aí ela fala, então o que eu falei? Não, aí quebra a gente, né? É só você trocar a palavra. Em vez de dizer me ouvindo, fala, estou escutando. Porque escutar é uma coisa, ouvir é outra. Né? Vamos lá. Conhecimentos e assuntos relevantes voltou para a sua presença, para o seu tablet, para o seu celular, para a sua TV, para sei lá o quê. Para tudo mais que possa chegar à sua casa, à sua face com essa imagem maravilhosa desses três heróis moicanos que aqui estamos falando sobre um assunto que não tem solução. Né? Vamos lá. Bem, relação sono-respiração. Você que é especialista nisso, é doutor na área. Relação sono-respiração. Você tem uma boa relação com o chamado CPAP. Exatamente. Que é um aparelho que eu uso. Eu tenho aqui na emissora, eu durmo com o CPAP. Se eu dormir sem CPAP, eu durmo mal. Porque o CPAP, o que é que ele faz? Ele injeta, ele acaba colocando o ar sob certa pressão. Além daquilo que o meu poder muscular de aspirar possui, certo? Exatamente. Mais ou menos isso aí. Então, há cerca de 90 transtornos que provocam um sono de qualidade ruim. É verdade? Muito verdade, né? A Associação Americana do Sono já identificou todos esses 90, um pouco mais de 90 distúrbios do sono. Todos eles têm uma classificação internacional de doença e eles realmente, desses transtornos de sono, que hoje nós chamamos de distúrbios do sono, eu me especializei nos distúrbios respiratórios do sono. A insônia é um distúrbio do sono, é a mais prevalente dos distúrbios do sono. E a apneia obstrutiva do sono é o distúrbio respiratório mais prevalente. Como a gente já havia falado, ela fragmenta o seu sono e ela produz uma parada respiratória. Várias paradas respiratórias de 10 segundos no mínimo, chegando às vezes 30, 45 segundos, com queda da oxigenação que se mantém com a oxigenação abaixo de 90%. O normal é a gente saturar, ter a oxigenação no sangue acima de 95, em torno de 96 a 98, a média de 97. Certo. Abaixo de 90 já é considerado uma queda de oxigenação grave. A gente viu isso acontecendo no Covid. Pessoas que pegavam Covid, a pneumonia por Covid, precisavam do oxímetro para monitorar a saturação. Toda vez que ela caía abaixo de 92% ou 90%, é considerado uma queda importante. Ora, durante o sono, isso pode acontecer pelas apneias obstrutivas. E essas apneias, elas são identificadas pelos sinais e sintomas que acontecem no dia seguinte. A pessoa acorda já com aquela sensação de que dormiu mal. Trabalhou a noite toda, né? A pessoa não lembra de ter né? sonhado. Ela não lembra de ter sonhado. Por quê? Porque o sono REM é onde acontecem mais apneias. Então, ela para de sonhar e ela interrompe o sono. Aí ela tem hipersonolência diurna no dia seguinte. Então, no final da manhã, no final da tarde, ela está com muito sono. Ela ronca demais. Ela acorda mais de 2 vezes para ir ao banheiro. Então, o sono ele é fragmentado. E ela tem esses sinais, sintomas de, principalmente, a hipersonolência. E está comprovado que a hipersonolência é fator de doença cardiovascular. É fator de hipertensão, de arritmias e de infarto agudo do miocárdio. Daí
a ter uma morte súbita no sonho tem muita distância? Olha, pode acontecer, como já aconteceu. Né? Então, imagine, hipoteticamente, uma pessoa que esteja acima do peso e que naquela noite ela bebeu, teve consumo de bebida alcoólica. O álcool ou alguns calmantes à base de benzodiazepínico relaxa a musculatura. Então, a pessoa já tem apneia, ela já tem uma obesidade, já tem um tecido gorduroso acumulado aqui na faringe dela, na região cervical, e ela toma um benzodiazepínico e bebeu naquela noite. Ah, beleza, né? Ou seja, ela vai fazer, a musculatura dela é induzida a um relaxamento tão profundo que ela pode não despertar desse sono e dessa indução profunda associada à apneia. Pode a defuntar. É. E ela tem o risco de vomitar e broncoaspirar e fazer uma parada respiratória mais prolongada. O problema é que essa queda da oxigenação não leva o oxigênio para os músculos do coração. E os músculos começam a diminuir a frequência cardíaca. Se demorar. Parada cardíaca. E o cérebro também, né? Ocorre. Geralmente não acontece por quê? Porque o ronco é ressuscitador. A pessoa que não está sob efeito de entorpecente, ela ronca para vencer aquela resistência. Então, aquela ressonância é o som, é o ar passando com dificuldade. Aí, em determinado momento, ela acorda. Esses mecanismos automáticos que existem no nosso corpo, né, são fantásticos. Bom, esse risco que você colocou aí, eu não corro. Em primeiro lugar, eu não bebo. Em segundo lugar, eu sou alérgico a benzodiazepínico. Então, eu não vou misturar esses dois ingredientes. Nunca. As pessoas que fizeram a polissonografia, e hoje a gente tem polissonografias feitas em casa, então, que aumentam a chance, a confiabilidade, porque quando você faz um exame fora do seu habitat natural, você não consegue medir a condição natural desse sono. Quando você faz no seu habitat, na sua residência, na sua cama, você consegue reproduzir um pouco melhor. A qualidade da obtenção dos dados é muito melhor. A importância do advento desse negócio chamado CPAP, Continuous Air Pressure Positive, né? Contínuo positivo, press. A gente respira por uma pressão negativa, né? Exatamente. O Dr. Sullivan, na Austrália, ele identificava, quando as pessoas respiravam, a pressão ela fica abaixo da atmosfera e o ar entra por diferença de pressão, de forma inconsciente, involuntária e automática. Você não percebe que está respirando. Se você percebe dificuldade de respirar, é porque tem um problema respiratório. Tem um problema nessa mecânica aí. E aí a pessoa, durante a noite, para de respirar. E a pessoa não sabe, ela tem os sintomas de cansaço no outro dia, mas quem diz que está dormindo mal é o parceiro. Aí, o CPAP... que é o aparelhinho. Pois é, agora... O CPAP é um fluxo, na verdade. É um fluxo. É um fluxo de ar que gera uma pressão positiva que vai manter... Vence a insignificância particular desse indivíduo. Essa pressão crítica de colapso. Vai vencer esse colapso. Como? Com um jato de ar. Mas numa determinada pressão para manter a garganta aberta. Agora, que pressão é essa? A gente precisa descobrir. Então, a nossa maior contribuição tem sido fazer o exame de titulação e adaptação do CPAP. Que com esse exame, né, automático, inteligente, que do meu consultório eu consigo monitorar via remotamente como é que foi o sono no dia seguinte. E se não foi bom, se teve apneias residuais, a gente aumenta a pressão do CPAP. Até que a pressão estabilize a garganta, a faringe da pessoa, do indivíduo, para que ela não tenha um colapso. Ou seja, vai parar de ter apneia. As apneias. Agora, veja bem, a quantidade de pessoas que dormem mal neste mundo, eu acho que a dependência, a necessidade de CPAP ultrapassaria a faixa dos 80% da população, especialmente dos adultos. Exato, acertou. Né? O adulto jovem, abaixo de 40 anos, no Brasil, o Ipsono, o Instituto do Sono fez um estudo epidemiológico para identificar apneicos. E ele viu que 33% da população de jovens tinham apneia obstrutiva do sono. De jovens, hein? De jovens. E quando isso ultrapassava a idade de 60 anos, isso aumentava para 60%. Quando ultrapassava a idade de 80 anos, isso beirava aproximadamente 80%. 75%, 80% de pessoas que dormem mal por apneia. Então, vocês estão vendo que eu também já estou começando a adivinhar. Isso é uma virtude da idade, né? Mas eu estou só com 15 anos. Exatamente. Mas, Alex,
os sonhos podem traduzir pensamentos, não pode? Pode. Pensamentos, Pensamentos, desejo, vontade. É interessante como a gente vai avaliando e monitorando, né? A gente tem a filhinha de 4 anos, então ela estava com um desejo de ir ver a avó, de estar com a avó, como ela vai todo final de semana, às vezes. Então ela sonhou que estava na casa da avó, brincando lá. Outra vez, como que pode ser também um sonho de um acontecimento anterior. Ela participou de uma festinha, trouxe um bolinho para a mãe guardou. No outro dia, ela falou, mamãe, eu sonhei que te dei um bolo. Então, o sonho e a realidade é muito próxima, porque o cérebro ele não consegue identificar Na verdade, o que é Alex, real e o que não é. Na verdade, para a mente, essa questão de sonho, realidade, pensamento ou ação, faz pouca diferença, ou nenhuma. Não faz diferença. Não faz ele não diferença, sabe. né? Porque é o ser e o estar do indivíduo. Na língua portuguesa, nós temos essa possibilidade de dizer eu sou ou eu estou, né? Separar as duas coisas. No inglês não existe praticamente isso aí. Então é melhor assim, melhor no inglês para dizer. Então, as pessoas quando estão sonhando, isso que parece ser uma fantasia, na verdade não é uma fantasia. É uma tradução de uma realidade. Ou uma manifestação fantástica de uma realidade. Não existe uma relação de espaço-tempo. Não existe. Para o cérebro. Para o cérebro, ele não tem isso. O tempo foi uma criação nossa, né? Isso. Porque nós estamos... O tempo não existe. O tempo não existe, cara. Nós estamos num universo que é contínuo e constante eternamente. Então, isso que nós mensuramos como tempo, nada mais é... Criamos essa métrica. São condicionamentos pontuais daquilo Passado, da nossa presente, vivência, da futuro, nossa né? experiência. Mas não tem. Para a mente, não tem. Para a mente, não tem. Existe uma terceira teoria da neurociência que fala sobre a previsão de dano. Uma teoria é sobre ameaça de dano. Quando você está muito envolvido num projeto, por exemplo, de saúde pública, um projeto de segurança pública, você pode sonhar com situações de calamidade que vão ser, que é uma previsão. Você está tendo ali um presságio, mas é de algo que está concretamente envolvido em sua atividade. É uma probabilidade bastante profunda. É uma probabilidade de acontecer e você sonha com aquilo porque você está envolvido, imbuído em um projeto de solução, geralmente. Esse sono está vindo com uma defesa. De uma defesa. Está vindo para lhe proteger. Te proteger. Então, a sua mente, na verdade, isso que funciona aí por trás do nosso pensamento é de uma importância, isso é divinal. Ou seja, tem uma procedência em outro mundo, diríamos assim. Fica achando que eu sou esquisito. Não sou não. Eu sou isso mesmo que você está vendo aqui. É que eu entendo que nós estamos nesse mundo vivendo um segmento da eternidade. Esse segmento da eternidade é o que nós chamamos de tempo de nossa vida. Mas o nosso ser, ou seja, a nossa mente, o nosso todo é indestrutível. Isso aí. E para ter um bom sonho, né? Não fica rancoroso, não guarde mágoa, libere tudo, para que o teu cérebro não continue ainda trabalhando na noite. Só para terminar o programa, eu queria que você pegasse o CEPAP para mostrar. Eu vou contar um fato, para as máscaras, etc., por gentileza. E eu tive um paciente, esse paciente era um cara inteligente, bem-humorado, mas era um neurótico de carteirinha, né? E um dia ele chegou para mim e me contou um sonho. O sonho era meio estranho, porque ele via uma casa, que não era uma casa, em sonho é muito isso, não era uma casa, não era uma casa. Na verdade era uma moita de capim verde, ele queria entrar ali e toda vez que ele se aproximava querendo entrar nessa moita, os cachorros davam em cima dele, não deixavam ele entrar, ele estava inquieto com esse negócio. E eu digo, vai me contando sua vida, de repente isso vai aparecer a resposta. Aí ele contou no discurso protocolar da sessão que ele estava casado, tinha filhos, mas tinha uma vizinha que tinha mudado para lá, tinha uma jovem e a jovem estava dando mole para ele. Essa expressão dando mole não se usa mais hoje, eu sei que a juventude não sabe o que é isso. Mas para nós que somos mais ou menos antigos, entendemos isso, né? Está arrastando a asa. Arrastando a asa, embora não sendo galinha, ou pelo menos não sendo ainda, né? Paquerando. Estava paquerando. E ele estava interessado, mas toda vez que ele tentava se aproximar, os irmãos dela entravam
e sujavam a situação. Quando ele contou disso aí, o que você associa com aquele sonho? Aquela moita de capim verde, que não necessariamente deveria ser verde, que ele queria entrar, era impedido pelos era exatamente, esses cães eram... Né? Quando eu dei a interpretação, ele parou, olhou para mim, você é maluco? Eu digo, não. Como é que você adivinha? Eu digo, também não. É aí que quando a gente vira monstro sagrado... Como o Freud fala, né? Do deslocamento da imagem. Exatamente. CPAP, olha o aparelho, fala dele. Então, esse é um aparelho, né? É um CPAP. Na verdade, esse aparelho é um BiPAP. Porque ele possui uma pressão que ajuda a pessoa a respirar na inspiração e uma pressão que fica na expiração, uma pressão de CPAP, para manter a via aérea aberta, o pulmão expandido e, consequentemente, a oxigenação mantida. E a maior dificuldade das pessoas é que quando um pneumologista, um fisioterapeuta respiratório prescreve o CPAP, a pessoa compra o CPAP, leva para casa e começa a usar. Então, se ela não fizer o exame de titulação e adaptação, se ela não fizer os ajustes finos, ela pode ter muita dificuldade. Por exemplo, antigamente se usava máscaras muito grandes. Eu uso máscara grande. Que não é tão confortável quanto as máscaras hoje de menor tamanho, de menor volume, de maior conforto, de menor contato com o rosto. Então a gente tem não só as máscaras oronasais, mas hoje a cara toda amassada. Temos só as nasais. E temos, né, as que funcionam como um pilo, como uma almofada, olha só. Elas encaixam aqui no nariz perfeitamente. Através de uma traqueia que vai ejetar o ar. A traqueia é aquele tubo que ele mostrou ali agora. Isso, é um tubinho que vai ejetar o ar para aqui para dentro, né? Esse tubinho é ligado ao CPAP, né? É um tubo maior, e aí a gente consegue administrar um fluxo de ar a uma determinada pressão que a gente vai descobrir qual é. Durante uma semana, uma semana e meia, 2 semanas. Então, a gente tem os equipamentos, deixa na casa do cliente e a gente monitora a distância, volta para buscar o equipamento já com um laudo e com uma prescrição, com todos os parâmetros já estipulados, próprios definidos. Daquele paciente ali, específico. Como? Específico para aquela pessoa. Específico para aquela pessoa, exatamente, individualizado. Uma terapia personalizada, individualizada. Então, é algo que realmente muda a vida da pessoa que usa. Pois é. Os relatos Você são está esses. dormindo mal? Está dormindo mal? Não enche a cara de cachaça pensando que você vai Não dormir vai bem, que vai piorar, tá? Procure um especialista de sono. Procure. Neurologista vai ajudar, um cardiologista também, vão indicar, mas quem vai prescrever, quem vai avaliar, quem vai ajustar é um profissional específico. O doutor Leandro Azeredo, gostaria que você passasse o telefone ali para a nossa técnica, para colocar o seu telefone no vídeo. Está sendo passando aí, você pode ver que está o telefone dele passando aí, mas vai voltar, tá vendo? Passou de novo, tá? Liga para ele e você vai viver muito melhor, vai descansar. Eu durmo bem, durmo com CPAP. O meu não é tão moderno, a máscara é meio grande, mas eu estou um cara de pau também, posso usar uma máscara um pouco maior, não tem problema, né? Está acostumado. Estou acostumado, não tem problema. Perfeito, e durmo com CPAP. Muito... Fez diferença? Muita coisa, muita coisa. Tanto, olha só, estou novinho aqui. Exatamente. Está olhando pra minha cara? Está achando bonitinho? Agradável? Tenho 78 anos por causa de um CPAP. Também, não é ele só não, mas também. Existe uma situação que já aconteceu e eu estava dando palestra, por 2 vezes, depois da palestra, a pessoa veio falar para mim que o parente dela tinha aquele tipo de problema, que é hipertensão arterial refratária, ou seja, é uma hipertensão que você trata, está tentando abaixar a pressão e não consegue. Por mais de 3 meses já modificou mais de 3 categorias de antihipertensivo. E hoje em dia, a Associação Brasileira de Cardiologia Mundial também, American Heart Association, fala que tem que fazer o exame do sono. Perdão, tem que fazer um mapa. Um mapa. Se no mapa você tiver hipertensão noturna, tem que fazer o exame do sono. Porque a associação da hipertensão noturna com a polissonografia e a presença de apneia é a causa da hipertensão arterial refratária. E o que aconteceu? O CPAP bem ajustado?
a pessoa diminui a pressão. Cai a pressão, porque diminui as apneias. E a hipertensão arterial é hoje um problema de saúde pública, como a diabetes, sendo a principal causa de infarto agudo do miocárdio e de AVC. E essas duas pessoas que me abordaram depois da palestra, de palestras distintas, o parente delas tinham tido um AVC. Pois é. Eu quero agradecer muito ao doutor Leandro Azeredo, doutor Alex Fonseca, pelas palavras, pelas explicações. Eu aprendi muito aqui e estou muito satisfeito pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado e aprendam, explorem isso, usem isso e acreditem. Seu sono regulado, qualificado, de qualidade, vai mudar a sua vida, começando pelo seu dormir. Sucesso, felicidade. Na próxima semana aqui estaremos com mais um assunto palpitante. Palpitante. Até lá, tchau.